E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney. Estou aqui para mais uma aula de ciências. Estou aqui junto com a Elisângela, que estará me ajudando aí, interpretando essa aula. Meu sinal é esse aqui, tá bom? Gente, nós vamos falar hoje sobre estrutura atômica, tá certo? Para falar sobre estrutura atômica, para falar identificar um pouquinho o átomo, entender o comportamento dessas estruturas, que é o objetivo da nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão acerca desta imagem aqui, né? Essa imagem aqui, ela é emblemática para a gente. É uma imagem, se vocês lembrarem de aulas de história, vocês relacionam ela à bomba atômica, à bomba nuclear. O que a bomba atômica tem a ver com estrutura atômica vista aqui na aula de ciências hoje? Gente, a bomba atômica, ela é promovida a partir do enriquecimento energético de determinados átomos, o urânio, por exemplo. E esse átomo, quando extravasado, tamanha quantidade de energia pode ser catastrófico para a vida humana, enfim, ou seja, para todos os organismos vivos. A bomba atômica, em períodos de guerra, já causaram muitas mortes. Quem aí, por exemplo, não já ouviu falar em Hiroshima, em Nagasaki, que foram cidades lá no Japão devastadas por bombas como essa? Pois bem, nós vamos falar sobre átomo. Nós vamos falar sobre núcleo e sobre energia nos átomos. É essa relação que eu faço com a imagem, tá bom? Para fazer isso, eu convido vocês a observarem aqui no quadro algumas informações e conceitos que serão muito importantes. Aqui eu tenho o desenho do átomo, né? O desenho que vocês conhecem, átomo. Bom, se isso aqui é um átomo de um determinado elemento, é um determinado átomo, isso quer dizer que ele tem núcleo e tem eletrosfera. O núcleo é essa parte central, lembram? A eletrosfera é essa parte externa ao núcleo, formada por camadas. Dependendo do átomo, essas camadas serão até 7. K, L, M, N, O, P e Q. Dependendo do átomo, essas camadas serão constituídas por 3, por 4, por 2, como é o caso do átomo que eu escolhi, ou até mesmo por uma, quando esse átomo for o átomo, por exemplo, do elemento hélio ou um átomo do hidrogênio. Gente, aqui dentro desse núcleo atômico nós temos cargas eletrônicas. As cargas positivas, as quais nós vamos chamar de prótons. E também as cargas neutras, os nêutrons. Ao redor do núcleo, respeitando o modelo proposto por Rutherford e Bohr, nós temos os elétrons. Na eletrosfera nós temos os elétrons, a carga elétrica negativa de um átomo. Ótimo. Se eu fizesse a seguinte questão para vocês, qual seria a quantidade de prótons deste átomo que eu desenhei aqui agora? Você ia contar assim, ó, lá dentro do núcleo, carga positiva, eu tenho 1, 2, 3. Portanto, a quantidade de prótons é igual a 3. Tranquilo? Ótimo. Qual seria a quantidade de nêutrons? Ou seja, aquela que não tem carga. Não tem carga definida. Observe que eu não coloquei nenhum sinal nesses círculos aqui. Esses símbolos aqui representam a quantidade de nêutrons. Portanto, este átomo que eu desenhei, ele tem 1, 2, também 3 nêutrons. Tranquilo? Quando eu me dirijo à palavra átomo, átomo neutro, eu digo para vocês que é a menor parte que forma a matéria, que é formado por cargas positivas, neutras e negativas. Quando eu falo em átomo neutro, eu digo para vocês que a carga elétrica positiva está em equilíbrio com a carga elétrica negativa. Existe um equilíbrio entre elas. Portanto, eu penso assim, se a quantidade de carga positiva é 3, e ela tem que estar em equilíbrio com a carga elétrica negativa, isso quer dizer que a quantidade de elétrons de carga negativa também é 3. Pensem sempre assim, quantidade de carga positiva tem que ser igual à carga negativa quando eu falo de átomo neutro. Se a quantidade de carga positiva é 3, a quantidade de carga elétrica negativa também deve ser 3. Beleza? Pois bem, dentre essas cargas, nós vamos considerar duas de grande importância, prótons e nêutrons. São essas cargas
a que possui maior quantidade de massa quando nós falamos do átomo, tá? E aí eu vou para isso aqui, ó. Número de massa ou massa atômica é representado pela letra A. O que é a massa atômica? É a soma das cargas positivas mais nêutrons. Se eu tenho a carga positiva igual a 3 e nêutrons também é 3, 3 mais 3 é igual a 6. Esse átomo, então, ele tem massa atômica igual a 6. Tá bom? Agora nós vamos lá. Carga positiva, 3. Carga negativa, em equilíbrio, 3. A quantidade de nêutrons, eu já vi lá dentro do núcleo, 3. A massa é a soma das cargas que estão dentro do núcleo. Quem está dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons mais nêutrons. Então, a soma dessas cargas aqui me dá o número de massa, que é representado pela letra A. Prótons mais nêutrons é igual a 6. E tem mais uma questão, mais uma variante que eu gostaria de mencionar. Chama-se número atômico. O que é o número atômico? Primeiro eu quero dizer que o número atômico, olha aqui, ó, ele é representado pela letra Z. Se um dia eu perguntar assim, ou vocês verem no livro, qual é o número atômico do átomo de carbono? Qual é o número atômico do átomo representado na tabela periódica do elemento hidrogênio, do elemento hélio, do criptônio, do argônio, do xenônio, do sódio, do cobalto, do cobre? Qual é o número atômico destes átomos representados através dos elementos? O número atômico, gente, é o número que identifica o átomo na tabela periódica. Cada elemento químico na tabela tem o seu número atômico específico. Só tem um lá que tem número atômico 1, é o hidrogênio. Só tem um que tem o número atômico 2, o hélio. Só tem um que tem o número atômico 3, o lítio. Só tem um que tem o número atômico 4, o berílio. E aí eu vou tabela afora. Vejam vocês aqui. O número atômico é o número que identifica o átomo, mas é também a quantidade de carga positiva e também, lógico, se está em equilíbrio, a quantidade de carga negativa. Se eu sei que a quantidade de carga negativa positiva é 3, eu sei que o número atômico daquele átomo é 3. Lá na tabela periódica, quando você vê esse algarismo, ele representa essas três coisas. O número atômico, a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. Não se apavorem, eu já vou explicar melhor isso para vocês nas imagens que eu trouxe. Eu desenhei um átomo aqui, que tem 3 prótons, 3 nêutrons, massa atômica igual a 6, número atômico 3, quantidade de elétrons 3. Olha como é fácil. Eu só olhando esse átomo aqui, eu sei, opa, 3 prótons, 3 nêutrons, 3 elétrons, número de massa atômica igual a 6, número atômico 3. E lá, lembrando a tabela periódica, eu sei que esse átomo desenhado aqui, ele tem esse símbolo, ó, Li. Li, ó, sempre letra maiúscula, quando forem duas letras, sempre a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Li é o símbolo atômico deste elemento químico que tem o nome chamado lítio. Lembram das baterias de lítio que estão aí formando o teu celular, que você está usando para me ver agora? Pois então, a bateria do teu celular, que é de lítio, é formado por átomos desse elemento químico. Esse elemento químico, ele tem 3 prótons, 3 nêutrons, 3 elétrons, número de massa igual a 6, número atômico 3. Tranquilos? Vamos então retornar para os slides. Olha lá, pessoal, nos meus slides aqui vamos relembrar. O número atômico é o número de prótons, de carga positiva. É o número representado lá pela letra Z, é o número que identifica o átomo. Cada átomo tem seu número atômico. Olhem aqui, por exemplo, nessa analogia. O hidrogênio tem número atômico igual a 1. O alumínio, ele tem um número lá, um número menor, um grande e um pequeno. Esse número menor aqui, o 13, número inteiro, ele é o número atômico. O que mais que ele representa, além de ser o número atômico? Ele representa a quantidade de carga positiva que o alumínio tem, que esse átomo de alumínio tem dentro do núcleo. Ele também representa, se ele estiver em equilíbrio, a quantidade de carga elétrica negativa, a quantidade de elétrons, tá certo? O número de baixo ali, ó, 26,9,
geralmente é um número, não é um número inteiro, é um número quebrado. 0,9. Então eu imagino assim, vírgula, depois da vírgula, quando tem 5 ou mais do que 5, eu normalmente arredondo, aqui ficaria 27. Pois bem, é essa mesmo. A massa atômica do elemento alumínio seria 27. Então se eu somar prótons, carga positiva, mais os nêutrons que estão lá dentro do núcleo dos átomos de alumínio, eu tenho a massa do alumínio. A massa do alumínio, 27. Tá tranquilo, pessoal? Dentre todos os mais de 100 elementos químicos, né, nós temos aproximadamente 118, cada um deles tem o seu número atômico, ou seja, a sua quantidade de prótons, a sua quantidade de elétrons quando esse átomo está em equilíbrio. Tá bom? Aqui mais um exemplo, o sódio. Olha lá, ó, esse 11 é o número atômico, é representado pela letra Z. O número atômico também é a quantidade de carga positiva. Se isso aqui for um átomo e estiver em equilíbrio, também será a quantidade de elétrons. Então, gente, eu não preciso desenhar aquele átomo, fazer toda aquela eletrosfera, fazer as bolinhas lá para saber, não. Olhando lá o elemento químico, eu já consigo identificar quanto que aquele átomo tem de prótons, carga positiva, quanto ele tem de nêutrons, quanto que ele tem de elétrons e a massa atômica, tá bom? São as cargas eletrônicas. Na tabela periódica, olha o sódio como é que ele está representado. O número 11, lembram que eu falei? Se você tiver uma tabela, acompanha aí, é bem legal. O número 11 que está ali, ó, é o número atômico, é a quantidade de carga positiva e carga negativa, se esse átomo estiver neutro em equilíbrio. Esse número de baixo aqui, ó, 22,9, 22,8, 22,9, eu vou arredondar para 23. Pois bem, 23 é a massa atômica do elemento sódio. É a massa. Como que eu sei a massa? A massa é a soma da carga positiva mais a carga neutra. Prótons mais nêutron igual a massa. A massa, então, do sódio é igual a 23. Este símbolo aqui, essas letras aqui são o símbolo, né? Lembra que eu falei? Quando tiverem duas letras, a primeira sempre maiúscula e a segunda minúscula. Esse símbolo Na só tem um elemento que é representado por Na, é o sódio. O nome dele vem aqui embaixo, sódio. Tranquilo? Olha outro exemplo aqui, ó, o exemplo do cloro. O cloro ele tem número atômico igual a 17. Acompanhe eu aqui nessa analogia. O número atômico do cloro é 17. Bom, se o número atômico do cloro é 17, isso quer dizer que o número de prótons também é 17. Carga positiva também é 17. E se a carga positiva é 17 e ela é igual à carga negativa, isso quer dizer que os elétrons, ó, elétron negativo, também é 17. O número atômico, prótons e elétrons é o mesmo número quando o átomo está neutro, tá bom? Portanto, ó, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso é simples, gente. Isso é simples. E a massa? Voltando lá na massa, o número maior. A massa é a soma das cargas que estão no núcleo. Aí tem que lembrar, quais são as cargas que estão no núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Prótons é a carga positiva. Nêutrons é aquilo que não tem carga específica. A soma das massas dessas duas cargas, tanto dos prótons como dos nêutrons, me dá um número de massa, tá certo? Não posso esquecer, a massa é igual a prótons mais nêutrons, tá bom, gente? Vamos ver se vocês entenderam. Olha lá, dado o esquema abaixo, determine. Olha lá, estão vendo lá o átomo desenhado? Olha, o átomo desenhado tem o núcleo e tem a eletrosfera. Eu quero saber qual é o número de prótons, qual é o número de nêutrons, qual é o número de elétrons, qual é o número de massa desse átomo. É bem simples, eu quero que cada um de vocês tente fazer aí. Em 1 minuto eu volto. E aí, gente, responderam? Olha lá, ó. Eu tenho um núcleo que tem 3 prótons, carga positiva. Aqueles círculos sem nada dentro são os nêutrons. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 nêutrons. Olha lá as alternativas.
3 prótons, 4 nêutrons. 3 prótons, 4 nêutrons. Aqui não tem 3 prótons, então está entre a letra A e a letra C. O que mais que eu tenho lá? Elétrons, carga elétrica negativa. Eu tenho 1, 2, 3. Opa! 3 prótons, 4 nêutrons, 3 elétrons. 3 prótons, 4 nêutrons, 3 elétrons. 3 prótons, 4 nêutrons e 4 elétrons. Aqui já está errado. Então, eu sei que a alternativa A vai estar correta. Vamos fazer a prova real. Qual é o número de massa? A massa é a soma das cargas que estão dentro do núcleo. As cargas que estão dentro do núcleo são prótons, carga positiva, e nêutrons. Então, se eu tenho 3 prótons mais 4 nêutrons e 3 prótons, eu tenho o número de massa igual a 7. Vamos lá? Aí, ó, quem colocou a alternativa A acertou, beleza? É só observar o átomo e responder. E saber identificar onde estão cada estrutura dessa. Vamos ver se vocês entenderam lá. Olha lá, ó. Elemento químico X, elemento químico qualquer, não existe elemento químico X, tá, pessoal? Tem XE, o xenônio, mas X só não tem. O elemento químico X, que é uma analogia, um exemplo, possui 20 prótons e 48 nêutrons, ó, 20 carga positiva e 48 carga neutra. Qual é o número de massa? Eu sei que a massa de um elemento químico é a soma de tudo que está lá dentro do núcleo. É a soma de prótons mais nêutrons. Se a quantidade de prótons, carga positiva, é 20 e a de nêutrons é 48, então eu tenho 20 mais 48. 48 mais 20 ou 20 mais 48, a resposta é 68. Portanto, o número de massa total desse elemento X é igual a 68, a soma das cargas que estão no núcleo. Tá bom? O número atômico e o número de massa são representados nos elementos químicos da seguinte maneira. Olha lá, ó, esse X aqui é um exemplo só. Vamos supor que esse é o símbolo do elemento. Então, o número de massa deveria estar no canto superior esquerdo, enquanto que o número atômico no canto superior direito. Mas não é sempre assim. O que vocês devem entender é que o número menor, dentre esses dois números, é sempre o número atômico. E vocês vão ver que é uma sequência, número 1, número 2, número 3, cada elemento tem o seu número atômico. O número de massa é um número que muitas vezes vem quebrado e é maior. Por que ele é maior sempre? Porque ele é uma somatória, é a somatória de prótons mais nêutrons, por isso ele é maior. Tá? Nesse elemento aqui, por exemplo, olha lá, ó, o elemento X ele tem 42 massa e 20 é a quantidade de prótons, o número atômico dele é igual a 20. Aqui eu tenho alguns exemplos práticos da tabela periódica. Olha um elemento representado, elemento carbono, átomo de carbono. O átomo de carbono ele tem 6. Esse 6 o que é? É o número atômico. É a quantidade de prótons, de carga positiva. É a quantidade de carga negativa também, porque esse átomo está neutro. O 12, o que é o 12? O 12 é a massa. É quando eu somei prótons e nêutrons, tudo que está lá dentro do núcleo. A soma de prótons e nêutrons do carbono é igual a 12, certo? Professor, se eu sei que a carga positiva é igual a 6 e a soma de todas as cargas dentro do núcleo é igual a 12, qual que é a quantidade de nêutrons? É só diminuir. 12 menos 6 é 6, é a quantidade de nêutron. Tá? Aqui no argônio, por exemplo, ó, o argônio é esse elemento que está aqui na família dos gases nobres. O argônio aqui, não sei se vocês estão identificando, ele tem número atômico, está aqui, ó. Só tem um elemento que tem número 18, é o argônio. Esse 18 compreende a quantidade de carga positiva do argônio, está lá dentro do núcleo, os prótons. Esse número de baixo aqui é a massa, 39,9. 39,9 vou arredondar para 40, vamos considerar 40. 40 é a massa, é a soma dos prótons e nêutrons. Se eu sei que a quantidade de prótons do argônio é igual a 18 e a massa dele é igual a 40, qual é a diferença entre 18 e 40? É o número de nêutrons, portanto o número de nêutrons do argônio é igual a 22. Sabe, gente, é uma questão muito simples, né? Uma matemática muito simples. O que eu repito na tecla para vocês é vocês identificarem aonde que estão cada uma dessas partículas, dessas estruturas subatômicas. A carga elétrica positiva, a neutra e a negativa, tá bom? Prótons, nêutrons e elétrons. Se familiarizem com esses termos.
Vamos ver se vocês entenderam. Complete as frases. A. O número atômico é representado pela letra B. A soma dos prótons e nêutrons, dentro do núcleo, prótons e nêutrons, indica um número D e é representado pela letra. Vou deixar para vocês responderem, tá bom? Não vou dar nem as alternativas, eu não vou acabar respondendo. Eu volto em 1 minuto. Daí, pessoal, responderam? Cada palavra dessas que eu tenho dito, elas têm um símbolo para facilitar nosso estudo. Olha lá, ó. O número atômico é representado pela letra, lembram? Letra Z. B. A soma dos prótons e nêutrons, aquela carga que está dentro do núcleo. Quando a gente soma prótons e nêutrons, nós temos o quê? A massa atômica. Massa. Então, ó, Z e massa. Onde que está? Opa, alternativa B, ó, Z e massa. A massa, o número de massa, é representado pela letra A. Está aqui. Então, o número atômico, massa, letra A é o símbolo da massa atômica. Beleza? Quem respondeu a alternativa B, acertou. Olha no meu exemplo aqui, ó, átomo de cálcio. O átomo de cálcio tem esse número grande e esse menor. Esse menor aqui eu sei que é o número atômico. Quantidade de prótons. Quantidade de elétrons, carga positiva e carga negativa. Tá certo? Esse número maior aqui é a massa atômica. Como que eu sei o número de nêutrons? Basta eu diminuir a massa pelo número atômico. Tá? 42 menos 20 é igual a 22 o número de nêutrons. Todas as informações do átomo eu tenho lá no elemento químico. É simples. Vamos ver se vocês entenderam. O elemento químico X possui 40 prótons, carga positiva 40 prótons. E 90 nêutrons e 40 prótons, 90 nêutrons e 40 prótons. Qual é o número de massa? Bom, gente, se eu sei que se eu somar prótons e nêutrons eu tenho um número de massa, por favor, somem esses dois números aqui e respondam. Eu volto em 1 minuto. Vamos ver. Daí, pessoal, 40 mais 90, 130. O melhor mesmo não é lembrar do resultado aqui. O melhor mesmo para mim é vocês saberem que quando você soma prótons e nêutrons, você tem a massa atômica, tá bom? Olha essa outra questão, ó. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, carga positiva. 83 elétrons, lógico, se está em equilíbrio, as cargas são iguais. Próton igual a carga negativa, elétrons. E o número de massa é 209. Qual é, respectivamente, o número atômico, o número de nêutrons do átomo? Vamos lá, pessoal. O número atômico é também a quantidade de prótons, né? Então, é 83. O número de nêutrons você vai saber diminuindo a massa pelo número atômico. Mas isso quem vai fazer são vocês. Respondam lá, eu volto em 1 minuto.
Responderam, gente? Olha como ficou mais fácil. 83 é a quantidade de prótons. Ali a pergunta, só para confundir um pouquinho, 83 prótons e 83 elétrons. Lógico, o átomo está em equilíbrio, as cargas são iguais. 83 é o número atômico que identifica o átomo. Agora, para eu saber o número de nêutrons, eu preciso diminuir a massa pelo número atômico ou pelo número de prótons. Então eu tenho lá 209 menos 83 é igual a 126. Beleza, gente? Eu nessa aula trabalhei um pouquinho mais sobre estruturas atômicas, né? Falamos sobre as camadas eletrônicas, falamos sobre a eletrosfera, demos exemplos sobre número atômico, sobre massa, sobre número de nêutrons. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.